Fala galera, tudo bem? Me chamo Felipe. Eu sou o Bruno. Nós estamos aqui em mais um episódio do Nascidos para Adorar podcast. Que Deus possa nos abençoar nesse momento e que Ele possa falar ao seu coração mais uma vez aqui em nosso meio. Amém. E hoje temos dois convidados especialíssimos aqui pra gente, que é Lori e Carlinhos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obrigada, ao Nascidos para Adorar. Que honra estar aqui nesse projeto, de verdade. Ah, bacana. Carlinhos e Lori a gente conheceu, eu particularmente conheci, foi o que, final de 2023 para 2024 ali, né? Ou, eu não lembro exatamente, não, acho que foi antes, né? Porque a gente estava fazendo meados de 23 ali. Eles estavam dando aula de canto lá na igreja e a gente, assim, eu particularmente posso dizer que, embora a gente não tenha tanto contato fora, mas virou uma amizade, assim, verdade. Era um momento muito legal quando a gente estava junto ali. A gente não só tinha aula de canto, se divertia, dava risada, brincava e tinha experiências bacanas, né? E temos muitos amigos em comuns, verdade. Então... eu tava esse final de semana, no feriado, eu passei com o Renato, que toca com vocês às vezes, baixista. É primo meu, pra vocês terem ideia. Então, tipo, a gente tem muita gente em comum ali, né? Mas e aí, sejam bem-vindos. Falem um pouquinho aí de como é estar aqui pra vocês. Então, gente, você começa? Então, pra mim é uma honra estar com vocês, de verdade. No nosso primeiro podcast. E sempre é muito bom falar, né, do que Deus tem feito sobre nossas vidas. Nossa vida exalta o Senhor em tudo, né? E poder compartilhar sobre nossa história, conversar acerca do reino de Deus, acerca de adoração, da música, né, como um veículo de adoração. E para mim é muito gratificante sempre falar nisso. Na verdade, nossa vida meio que permeia sobre isso, né? Em cada lugar que nós vamos. E para mim é muito bom estar aqui e nesse bate-papo com vocês. Bom. Então, gente, eu sou a Lorena Souza, vou apresentar de uma forma mais formal. Eu sou a Lorena Souza, casada com Carlinhos Souza, nós somos casados há 7 anos e é uma honra pra gente estar aqui com vocês. Estou com muitas expectativas, né, para tudo que vai acontecer aqui. Eu creio que existe um propósito para todas as coisas e se Deus nos permitir estarmos aqui hoje, nesse momento, nessa hora, porque existe um propósito maior, sim, existe um fim proveitoso, né? E eu creio que pessoas serão alcançadas. Amém. Como já estão sendo alcançadas, né? A gente tem acompanhado os episódios e eu creio que esse vai ser mais um episódio que pessoas serão alcançadas. Amém. Com certeza, bom demais. Eu não conhecia vocês pessoalmente, mas conheci através do Instagram, da rede social. Tem um amigo meu que é Azaf. Sim. Que toca baixo com vocês. Sim, que tal. Eu já toquei com ele algumas vezes, mas conheci primeiro o pai dele, né, Henrique. Sim, Então já toquei com o Henrique lá, algumas vezes. da Batista Central, né? Exatamente. Só que na época... Peraí, agora eu vou atrapalhar. Como tá tudo? Pastor, agora oficialmente. Glória a No Deus. último... tem que ter. Ó, você que tem um contato de Felipe no WhatsApp... Muda lá, bota pastor, Felipe. Agora, porque se ele mandar mensagem pra você e não tiver o pastor, ele diz que não responde. Eu posso servir um copo de água pro pastor? Por favor. Garantir o galardão, né? Mas aí tem que ser de coco. Senão não tem graça. Mas assim, brincadeira à parte, externar a minha felicidade, né? A gente falou no episódio que você seria consagrado, né? Foi. E agora já está oficialmente como pastor, assim, eu tive lá. Há um mês já. Já há um mês, né? Um mês já. Glória a Deus. E aí, Oficialmente, interrompi, né? mas... E assim, pra quem conhece o Felipe, e como eu conheço há muitos e muitos anos, a gente sabe que era só uma questão de tempo, assim, né? Um chamado realmente na sua vida visível. E eu acho que só você está dentro da vontade de Deus aí. Então é isso. Deus abençoe. Quando se trata de... Perdão. Quando se trata de pastor, eu digo que pastor não vira, pastor nasce. Né? É do ventre mesmo. Exatamente. Então, Vamos lá interromper, mas isso não, é um fato, poderia perder esse momento. E aí, só voltando, eu conheci o Henrique quando ele dava aula de canto e teclado lá em Estalamares, lá na Pão da Vida. É mesmo? Há um tempão atrás mesmo. Ainda era lá embaixo ainda. Lá embaixo? Na Capitão Melo. Azaf ensina lá, né, hoje? Eu confesso que eu não sei, mas acho que sim. Eu era da igreja e não lembro, né? Porque normalmente era um período de tarde, uma coisa assim, mas você acha que não estava mais lá, não. Enfim. Mas aí, enfim, conheci vocês através deles, né? Prazer estar conhecendo agora pessoalmente vocês. E que a gente possa seguir junto aí, em nome de Jesus. Amém. E hoje vamos ter algo inédito aqui no programa. Estreia, né? também estreia aqui. Também aqui de música ao vivo. Música ao vivo aqui. Antes da gente começar a bater papo, a gente queria ouvir, né? Lori, aproveitar aqui, a gente ficou brincando, aproveitar aqui, como é convidado, já que vem, traz o teclado. Faz o louvor, né? Então a gente queria ouvir. Aí fiquem à vontade de fazer, como é que eu falei, 35 canções seguidas, medley. Vamos fluir. Amém, Deus é bom.
Senhor, digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém, glória a Deus. Que honra. Benção demais. Deus é bom, né? E antes da gente... antes não, na verdade, queria saber de vocês, né? Quem é, antes de a gente entrar talvez em algumas temáticas específicas, quem é Carlinhos, quem é Lore? Fale um pouquinho da vida individual de vocês. Aqui a gente sempre, vocês acompanham, sabe que o nome, né, é Nascidos para Adorar. Então, a gente sempre gosta de conhecer realmente a história e ter essa noção de quando que vocês descobriram que vocês nasceram para adorar, né? Então, essa trajetória aí pra gente é importante, que eu creio que é testemunho de vida, né? Sim. Então, a gente ter conhecimento disso edifica pessoas. Sim. Como minha história é mais curta, eu digo isso porque... Não é isso, é porque eu sou mais detalhista. Não, mas a nível de história mesmo, até com o reino, com Deus, com a música, né? Na verdade, minha história com a música, com louvor, com adoração, né? Ela é mais curta porque eu me descobri na música mais tarde, na caminhada, né, cristã. E Lore teve muita influência disso, né? Muita influência com isso. E, na verdade, eu me converti aos 9 anos, né? E tive uma experiência através da música, né, em si. Eu tinha assistido, me lembro que eu estava na rua jogando bola, estava com meu primo, e aí estava rolando aqueles cultos, né, ao ar livre da Assembleia, né, com assembleanos, com a Watson, né. E naquele dia eu chorei tanto, ouvindo foi na cruz, não entendia nada, né, não entendia nada do que estava acontecendo. E aí eu tinha acabado de assistir Alto da Compadecida comendo no domingo com meu primo, né, aí meu primo... eu ouvindo, né? Aí não falei de inferno nem nada e tal. Aí meu primo, fique tranquilo, não chore não. Eu falei, não, porque eu tô ouvindo a música e chorei. Aí meu primo falou assim, não, fique tranquilo, você não viu, esqueci agora o nome do personagem lá. Você vê, ele fez tanta coisa errada e depois voltou pra terra. Assim, eu sei que foi engraçado no momento, mas eu, olhando pra trás, eu vejo que foi ali a mão do Senhor já me resgatando, sabe? Tive essa experiência.
E aí tive um vizinho que me ajudou muito, me levou para a escola dominical, participei de muita coisa que eu pude mesmo, muito acampamento, muito congresso. E aí comecei a cantar na igreja, né? E aí eu fui tendo percepções realmente de que aquilo era algo que eu gostava. Tocar violão, né? Eu não tinha instrumento, né? Não tinha interesse para instrumento. Só cantava mesmo na igreja, tinha algumas referências musicais. Fernandinho, desde Formoso és, eu ouço o Fernandinho desde essa época, né? Hoje eu canto, não, você não conhece Formoso és, como assim? Você quer saber de Galileu você chega, né? Mas, brincadeira à parte, eu cresci muito espiritualmente ouvindo as músicas do Fernandinho, né? Aquele álbum Faz Chover. Fernandinho para menores. Que não era Fernandinho, era Mistério Faz Chover, exato. Teve aquele Fernandinho para menores. Sim. Ouvi tudo ali, quase furei o disco 2 vezes, né? E pronto. E aí, onde entra realmente a questão musical, né? O interesse em realmente levar a sério a adoração, né? Através da música, através daquilo que eu faço hoje. Eu mudei de igreja, e aí fui para uma igreja que na verdade eu congreguei num lugar onde não podia nem palma. Bateria. Então era voz e violão, ou então o irmãozinho da guitarra, né? E aí, quando eu mudo de igreja, aí girou uma chave nesse sentido de ampliar aquilo que estava dentro, né? Como se eu ganhasse uma voz, de fato. Tudo muito novo, banda, bateria, não entendia de nada, né? E aí eu pensei que você queria tocar bateria. Eu queria tocar bateria, fui pra bateria, né? Aí o cara não consegue, mas gosta também. Fui pro teclado, mas foi o Senhor me livrando. O livramento. Eu não falei sobre como conheci Lore. Não, se você falar, ia chegar nessa parte. Ia chegar nessa parte, tenha calma. E aí eu fui pra essa igreja, né? Aí no caso eu já estava tocando violão, pude me aprimorar, tive uma pessoa que pegou minha mão assim, em 3 aulas, abriu minha mente, o que anos eu não conseguia fazer, né? Não sei se ele vai ouvir, não sei não, ele vai ouvir, Lequinho, muito obrigado. E esse cara realmente assim me ajudou a ampliar aquilo que eu já estava fazendo, né? E Lore veio alguns anos antes, né? Veio um ano antes mais ou menos, quando eu digo que ela de fato me deu o start para o instrumento. Eu conheci Lore num concurso de música, num desses encontros dessa antiga igreja de adolescentes, né? E aí o pai ganhou, né, o concurso. Mas conte por quê? Porque eu competi na categoria solo, né? E ela foi em coral, então no coral as vozes se perdem, né? Aí ela diz até isso, não, só não ganhei porque eu não estava solando. Será que tem rivalidade? Não, parece que não. A gente vai chegar lá. Brincadeira. Mas aí, pronto, daquele dia a gente se conheceu, ou troca de olhares. Lore tinha 14 anos. 14 anos, eu tinha 15 anos. Aí ficou a gente passou essa fase, né, de namorico, né? Sim. Até formalizar de fato. Época do MSN. Época do MSN, Orkut. Né? 2011. Mas algo que me marcou muito foi conhecer Lore, conhecer uma menina de perto com tantos talentos. A família de Lore, ela vai falar... todo mundo muito musical, né? E, cara, eu tava ali com uma pessoa que vivia a música de forma... Primeiro que dentro da organização, como posso dizer, da convenção que a gente fazia parte da igreja, a igreja de Lore já era referência no coral, né? Todos os melhores cantores tava lá na região dela, Paripe, subúrbio. E aí o que acontecia? Quando eu conheci Lore de perto, tocava, né? Já tinha um CD demo gravado. Tinha um CD demo gravado. Eu falei, cara, eu tenho que aprender violão. Aí ela começou a me ensinar os primeiros violões. Aí eu comecei a tirar as músicas de Thales Roberto. Aí depois disso aí eu deslanchei. Pronto. E aí pronto. Nessa igreja, né? Batista Betel, Quinitinga, foi onde eu cresci muito. Musicalmente, cresci muito espiritualmente. Primeiro palco que eu pisei na minha vida foi foi tocando com um grupo de música da Igreja Betel, né? O pastor José Mi sempre viu em nós, né, que eu conhecia nosso projeto à parte, né? Um cara também que nos incentivou muito, abriu muitas portas pra gente. Ele, pastor Paulo aqui também de Vilas, são pessoas que realmente contribuíram muito para nossa caminhada. Mas falando de mim especificamente, eu me descobri realmente como músico há 7 anos atrás, né? O tempo que a gente tem de casado. Foi quando realmente eu comprei um teclado, eu vou decidir... Por uma necessidade, né? Por uma necessidade, né? A gente tinha já formatado
já o Ministério de Lore, a banda de Lore. E aí sempre a gente achava um tecladista bom, mas descompromissado. Que aí é... ou o cara era compromissado. Ou é tecladista bom ou é compromissado. As duas coisas não dá, difícil. Brincadeira. Mas a gente tá aqui, pô. Eu ia dizer agora. Tem as exceções. Mas eu maturei, entendeu? O começo eu maturei. Porque assim, ele era compromissado, mas era ruim. Aí foi ficando bom, aí vai um pouco relaxando, né? Mas o fato é que eu virei tecladista por uma necessidade, né? E aí, mas também me clausulei mesmo para buscar o instrumento. Eu me lembro que a gente deixou de comprar a máquina de lavar. Foi mesmo. Para comprar um teclado razoável, né? E aí... Tá vendo, mulheres? Exemplo de mulheres. Por favor, mulheres, por favor, incentivem. Mas alguém pode dizer, mas ela também é envolvida, né? É verdade. Mas é um fato que realmente Lore foi eu posso dizer, vocês vão me compreender, né? Foi o combustível para eu começar, né, a tocar. Não foi para me impressionar. Impulsionou, não foi para me impressionar ela, não. Já estava casado. Já estava casado. E aí, por uma necessidade, né, que eu julgava ser uma necessidade, né? Eu nem imaginava onde, como o instrumento iria me ajudar no propósito, né? Nem imaginava como... Só um detalhe que eu acho importante falar. Quando eu contar a minha história, vai se completar, mas eu acho só pra gente... Não posso perder, né? Nesse período, assim que a gente casou, Deus falou comigo, né? Que eu precisava começar a minha carreira musical solo, né? Antes disso, a gente teve banda, não foi? A gente teve muita coisa. Qual era o nome? Rapaz, a gente lembra de alguém conhece Thiago Cândido aqui? Thiago Cândido. Conheço. Pronto, quem não conhece Thiago Cândido lá de Freitas, né? A gente teve várias formações com o Thiago. Várias formações. Um cara, eu não podia deixar de citá-lo, né? Sim. Um cara que contribuiu muito, porque enquanto eu só cantava, né? Carlinhos já foi back. Eu fui back vocal, tive trio de back vocal pra acompanhar artista, já rodei com ele. Então, assim, um cara também contribuiu muito, né? Pronto, aí voltando nisso, aí Deus falou comigo e eu disse, poxa, aí casamos no primeiro ano. E pra gente casar, Carlinhos trabalhava em uma empresa que declarou falência, e ele foi demitido. E naquele momento a gente achou não, foi uma provisão de Deus para que a gente conseguisse casar, né? Questão de recurso mesmo. Sim. E aí casamos. Só que aí casou, tudo passou, a festa passou, e ele recebeu um seguro-desemprego. E eu trabalhava no secular, trabalhava no escritório de uma empresa, na administrativa. E aí Deus falou comigo sobre essa questão da carreira. Eu conversei com ele, eu falei, amor, Deus falou comigo e eu não posso deixar de fazer isso. Como é que a gente vai fazer agora? Porque a gente sabe que tudo precisa de recurso, né? Ele, não, a gente vai resolver. Quando chega no outro dia, Carlinhos, já tem um baterista, já tem não sei o que, já não sei o que. Eu falei, sério? Ele, sério. A gente vai ensaiar tal dia. Mas como? Não, já resolvi tudo, não sei o que, um amigo, não sei o que. Pronto, começamos o ensaio, aí tivemos esse problema com o tecladista, né? No início ele só tocava e cantava. Muito guiado no início. Nada contra meus amigos, vamos assistir, nada contra eles. Nada contra, mas a iniciativa, né? Quando Deus falou, eu precisava que ele me ajudasse. Talvez sozinho eu ficasse pensando demais na razão. Eu sou um pouco racional, né? Eu sou muito do cálculo, assim. Não, se Deus falou, a gente vai fazer. Então vamos colocar isso pra frente. E aí surgiu essa necessidade. A gente tá com muito problema com tecladista e tal. E aí tivemos problema também de linguagem musical, porque Carlinhos dirigia a banda sem tocar e sem cantar. Então os meninos não davam tanto ouvido a ele dentro do estúdio, né? Então a gente tinha esses problemas. E aí um dia ele se revoltou, ele falou, não, vou começar a tocar. Falei, pronto. Isso ele já tinha comprado um teclado na mão de um amigo nosso há muito tempo, um Cássio. R$200. Na época que ele trabalhava nessa empresa, antes da gente casar. E aí esse teclado tava lá parado. Aí ele, vou pegar, pronto. Isso ele no seguro, eu saía para trabalhar de manhã, saía às 7h30 da manhã, ele acordava junto comigo. Enquanto eu tava me arrumando, ele já tava em cima do teclado já. Eu voltava à noite, 6h da noite, ele tava no mesmo lugar. Amor, tomou café? Não. Almoçou? Não. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus. Ele passou quase o período de seguro mesmo, 3, 4 meses. 4 meses aproximadamente. Nessa vibe aí. E tipo, aí a galera fala, quando ele começou a tocar na banda, né, já nos palcos, assim, a gente começou um Dias Evangélicos, como ele falou, né, através do pastor Josemir, da igreja que a gente congregava. Eu casei e a gente foi, lógico, né, fui acompanhar o esposo, o marido, congregar na Betel. E aí o pastor Josemir viu, né, o chamado, o propósito da nossa vida e nos impulsionou. E o primeiro palco que a gente pisou foi Dias Evangélicos 2017.
No Facebook tem as fotos lá. Qual a primeira formação? Eu fazendo back ainda. Fazendo back. Eu acho que era Renato. Não, foi Renato não. Então não foi a primeira formação, foi a segunda. Porque a primeira formação é Renato, que fazia baixo. E aí... Renato também não tocou, né? Tem Renato não tocou aqui também, né? Então, assim, o que eu quero... Por isso que eu dei essa pausa, quando Deus fala, né? Trazendo para esse âmbito espiritual mesmo. Eu precisava. Então, quando eu falo do nosso relacionamento, eu sempre falo de propósito, né? Sim. Deus, ele une propósitos. Então, existe um fim proveitoso para aquilo. Existe algo além. Existe algo a mais. São alcançar pessoas mesmo. É unir os talentos, os dons. E quando a galera fala, poxa, Carlinhos, do nada. Aí eu digo, gente, não foi do nada. Carlinhos passou 4... Ele, tipo assim, vou trabalhar aqui. Era 8 horas em cima do teclado. E ele teve avanço. E, assim, a gente começou tocando black music, então não era nada fácil, relativamente fácil. Né? Eu lembro que Felipe que dirigia, né? Felipe Cunha. Felipe Cunha é bem exigente, né? Com respeito à música, assim. Professor de música, um amigo nosso. E aí pegava no pé de Carlinhos mesmo, mas ao mesmo tempo também incentivava. Carlinhos, vá por esse caminho aqui, estude isso aqui. Cresceu muito. Então é isso, é só... Não, é importante, desculpe incomodar, mas pra gente entender, depois eu não vou lembrar, né? É isso que Lore falou. As duas coisas me chamaram a atenção. A questão do primeiro ouvir a voz de Deus e seguir, né? Porque muitas vezes a gente ouve um direcionamento de Deus e... não obedece. Ou começa a fazer cálculo, não, quando eu tiver... Eu tô falando experiência própria. Sim. A gente ouve Deus falando alguma coisa e você começa a ponderar as coisas e começa a querer colocar no papel e começa a querer condicionar o chamado de Deus para a sua força. Sim. Aí você começa, não dá, quando eu tiver isso, eu faço isso. E não né? Quando Deus manda, normalmente o projeto que Deus vai entregar para você, você não tem condições para fazer física, mental, financeira, muitas vezes técnica. Sim, e aí, isso mesmo. Para justamente Deus provar que o projeto é dele, né? Que não é a nossa força, tá? Então eu acho isso muito bacana. E aí entra outra questão, Bruno, que a gente fala sobre fé, né? Acho que a gente vive a base de fé. E a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, acho que vocês creram realmente que isso poderia acontecer, mas não ficaram parados. Sim. Tiveram atitude. Então, o que falta muitas vezes hoje em dia, de modo geral nas pessoas, é essa atitude de colocar a fé em ação. De crer realmente que, olha, não estou enxergando ali a solução, mas eu vou avançar porque Deus vai fazer. Porque Deus vai abrir a porta, Deus vai mover, vai capacitar, vai instruir e vai fazer o que for. Se você pensasse, né, poxa, fiquei desempregado, né, no momento, estou começando o casamento, tem um monte de coisa, e a hora que você vou parar aqui para poder organizar as coisas. Pelo contrário, Deus vai e fala, não, é agora que é para você ir. Verdade. Pegando esse gancho de Bruno, né, sobre ouvir a voz de Deus, né? E Lore, nós somos dois extremos nesse quesito, não no quesito ouvir a voz de Deus, mas no quesito em ouvir e agir. Sim. E no quesito ouvir e pensar e agir, né? Uhum. E a gente aprende, logicamente, nesses 7 anos nós aprendemos muito um com o outro em ter um pouco, equilibrar isso, né? E na verdade, eu errei muito nos primeiros anos, porque ainda ouvindo a voz de Deus, né? Fica aí um recado, né? De ouvir a voz de Deus e obedecer o comando certo, ou às vezes parar e entender o comando, né? O tempo e o modo, né? O tempo e o modo, perfeito. Porque quando eu brinquei sobre a banda, né? Não fiquei preocupado com isso não, mas só ressaltando, é porque, de fato, pode ter sido que aquelas pessoas naquele momento nos serviram muito. Sim. Como nós crescemos, né? Mas de ver como as coisas, não vou dizer não caminharam, mas até onde caminharam o desfecho, né? Não foi nada nenhum negativo, mas do nada, uma formação... Estações que se iniciam, né? E se encerram, né? E eu me perguntei, será que eu obedeci o comando certo? Será que foi o tempo e o modo certo? Hoje eu me pergunto... Nem sempre o comando, a promessa ou o chamado de Deus é instantâneo, né? Às vezes ele está te dando o chamado e agora você vai buscar a direção. A própria Abraão, né? A preparação, né? Isso. Abraão, sai da terra que eu te dei. Ele não falou para onde ia, como iria, ele mandou sair. Então, o chamado era sair. Inicialmente sai, depois Deus vai conduzindo, né? E muitas vezes Deus dá uma direção, mas ele ainda não deu o projeto todo, não deu a ideia toda e a gente tem que continuar buscando a ele, né? Até porque eu vi uma frase que muitas vezes o pessoal fala assim, que se Deus te desse o começo, o meio e o fim, a gente não ia querer, porque normalmente o meio vai ser dolorido. Então você não vai querer passar por aquilo que você vai ter que passar para chegar no fim. Então Deus te dá o começo e ele te garante que vai estar com você, né? Isso é bem interessante. Por que ele diz que o fim das coisas é melhor do que o começo, do que o início.
E o outro ponto que Lori falou que me chamou a atenção e eu não queria deixar passar, Sim. é a ideia do objetivo do chamado. Sim. Eu acho que isso é uma coisa muito importante de ser dita, porque eu sempre falo isso aqui, né? Eu tive uma dificuldade muito grande na minha vida de entender o meu chamado. Vim entender oficialmente tem 1 ano e meio, 2 anos para cá. Mas eu sempre sabia assim, eu tenho um chamado para alguma coisa, mas não sabia exatamente o que. E o chamado, ele tem um objetivo. Quando é o chamado que vem de Deus, ele tem um objetivo de abençoar pessoas. Esqueça, o chamado ele nunca é para benefício próprio. Ele pode ter benefício próprio? Pode. Mas o objetivo do chamado é para abençoar pessoas. Então, assim, se você tem um chamado de Deus, comece a olhar e entender o objetivo, né? Como você falou do chamado. O chamado não é, Deus me chamou, no seu caso, para cantar e ganhar Grammys e ser famosa, não sei o objetivo não é esse. Isso pode acontecer. Pode ser uma consequência. Pode ser uma consequência, mas o objetivo é abençoar pessoas, tocar, no caso de vocês, tocar pessoas através das canções e tal. Então, eu acho muito importante a gente, quando for pensar no chamado que Deus tem pra gente, é pensar no objetivo, né, do chamado. Eu acho que isso A grande girada de chave pra gente aconteceu justamente em entender que o propósito nunca foi sobre cantar, né? A gente errou muito, né, em dizer que não, Deus me levantou pra música, que na verdade a música é só o veículo, né? Eu posso estar falando aqui, já virou até jargão, né? Que é uma música veículo, não sei o que tal. Mas é uma verdade que a gente tem que estar sempre voltando lá e reconscientizando, relembrando, né? Não sei se eu acabei de inventar uma palavra, né? acho que trazendo a consciência novamente de que realmente a música é o veículo, nós somos instrumentos, né? Porque senão o propósito acaba sendo a música. A gente vê e quantos grupos de música, eu digo artistas, não sei qual a percepção que vocês têm da música como arte, né? Quantos artistas cristãos, né? Que se perderam porque provavelmente passaram a ver a música como o fim, né? O foco mudou, né? Perfeito, entendeu? Então, assim, eu voto por fazer a boa música. Eu vou chegar até lá, mas hoje estamos, inclusive, como líder. Nunca me vi como líder de louvor, né? E em um contexto musical que eu nunca me enxerguei, né? Na igreja da Parede Preta. Tocando o chip e buscando fazer, entendendo, pede. Como eu falei, eu maturei, né? Faltou pede. Vou fazer o fundo musical pra mim mesmo. Mas, assim, realmente a gente precisou passar por essa girada de chave de entender, nossa, não é somente a música, a gente vai fazer a música com identidade musical, com a linguagem musical, sim, que até com técnica, que até o vestuário nosso vai comunicar, de fato, mas que o recheio não, que na verdade a parte principal de tudo isso seja o propósito final, que é a palavra cantada alcançando, curando, se movendo, né, através de nossas vidas, né? Hoje a gente se preocupa, hoje a gente tem cuidado, né? Esse cuidado de fato estar perceptível. Você for ali para ser usado em cura, para chegar ali e estar com a vida para ser usado em cura, para se mover nos dons necessários, como o Paulo fala, para o momento, para cada momento, né? Que o momento ali da atmosfera da oração vai proporcionar isso, né? E é resgatar essa essência que tem se perdido, né, ao longo do tempo, e você compreender que você está ali para servir antes de qualquer coisa, isso muda tudo. Porque você recebe o direcionamento de um Senhor da sua vida, e aí você passa para as pessoas o que Ele te ordenou fazer. E se vai ter cura, você vai ser um instrumento. Se é uma libertação, você vai ser um instrumento daquilo. Se é para trazer felicidade para as pessoas, aquilo vai acontecer, mudar cenários. Mas a sensibilidade, acho que espiritual, é algo que precisa ser aguçada todos os dias. Né? Acho que nós que trabalhamos com isso de certa forma, também vocês mais ainda, por terem isso como propósito de vida, né? Tem que estar cada vez mais buscando de Deus, estar sensível à voz dele. Porque às vezes a gente segue muito esse padrão, né, de repetição de coisas para cumprir uma agenda ou fazer algo do tipo, mas a gente entende que para cada lugar que Deus te levar vocês, ele tem um propósito específico. São pessoas específicas, são mensagens específicas, então quanto mais sujeitos vocês estiverem a essa vontade, maior vai ser o crescimento de vocês e a qualidade da adoração, né? Porque você vai estar cumprindo a vontade dele. E a gente tem, não quero entrar exatamente nessa temática, mas a gente tem um exemplo aqui, acabou de citar, um cara estava jogando bola, ouviu uma música de um evangelismo na praça e aquilo tocou o coração dele. A gente não tem noção das coisas. Com Deus, né? Exatamente. A gente não tem noção do poder da música, a gente não tem noção do objetivo, né? Talvez o cara que foi chamado para fazer aquele evangelismo com o Adson ali não tinha noção. Deus chamou e talvez o objetivo fosse só alcançar a vida, de dar a primeira experiência para Carlinhos ali. Então, acho que passa muito disso, né? Eu sentir o chamado de Deus e cumprir, né? Mas... Antes de eu passar, eu vou finalizar aqui para passar a bola para ela.
Mas ainda assim falando de propósito, né, continuando, eu fui cada vez mais entendendo, né? Eu sempre dizia, né, que eu era um cara de bastidor, que eu era o trampolim de Lore. Eu entendi para minha vida que eu seria o trampolim, o degrau da escada de Lore para cada fase que ela tivesse, né? Até o ponto, por exemplo, aí nós gravamos uma primeira faixa, bem caseiro, né? Assim, eu vou ressaltar aqui Felipe Cunha, porque foi uma pessoa que pegou em nossas mãos, assim, e usou todos os recursos que podia, toda a influência que podia, para realmente fazer um nome de Lorena no que diz respeito à música aqui em Lauro, né? E aí, a primeira coisa que a gente gravou foi com ele, né? Em relação à qualidade, era o que a gente podia na época, né? Tanto financeiramente, e eu contei com a disposição dele para isso. Gastamos tempo, gasolina, tanta coisa. Então, assim, nos apresentou rede social. Nos apresentou rede social. As hashtags, eu me lembro Camila Cunha, a esposa dele. Mas, assim, são pessoas que marcaram em cada situação. Hoje ele é um baita produtor, nem toca mais. Hoje é produtor de palco, faz tantas coisas, produtor artístico. Ele tem mil facetas. E aí, o que acontece? Eu fui entendendo que o meu lugar era esse cara de produzir, de ajudar a Lorena com as produções. E aí, pronto, fizemos a primeira produção. Eu assumi realmente com a produção. Eu estou meio que adiantando, mas fui tocando, ganhando experiência, adquiri um computador. Um computador, e já comecei no Mac. Já veio o seu. Na verdade, eu comprei na mão de um amigo um Positivo. O cara querer gravar com Positivo é cansado, velho. Ele me cobrou assim pra não dar de graça, mas... Acabamos de perder um possível patrocinador. Ai, meu Deus. Falei. Brincadeira. Eu não tava na regra. Corta aí. Mas, enfim, aí eu comprei, né, tal. E aí não fiquei 2 semanas com esse computador. Porque... logo na loja que eu trabalhava, eu fui demitido, a loja não estava indo muito bem, e aí ele me chamou, rapaz, eu tenho um MacBook aqui, e aí vamos chamar para jogo. Aí eu tinha uma proposta de tirar a habilitação, né? Foram muitas coisas, muitos milagres, né, que o senhor foi realizando nesse percurso, para que realmente o propósito fosse se encaminhando, né? Verdade. E aí pronto, eu me lembro que eu tinha que escolher, né, entre pegar o MacBook e ter uma quantia, né, ou tirar uma habilitação, que era algo também que eu já tinha recebido uma palavra acerca de um carro, mas que o senhor não trabalha na ilegalidade, né? Claro. Eu me lembro que nesse dia, numa aula do Rema, eu recebi uma profecia acerca de um carro, que era para eu caminhar em direção disso, né, pegar junto com a profecia, né? E aí, nesse dia, um irmão se levantou no final da aula e falou, cara, eu não vou ficar fora dessa semente, não. Dessa colheita, não. Vá ver o laudo que tá pago. Aí pronto, agora não tem mais volta. Aí fui. Aí eu, poxa, e agora? Eu me lembro que num culto posterior a esses acontecimentos, um irmão chegou e botou um cheque no meu bolso, né? E aí eu sei que no final, para dar uma resumida, eu me lembro que eu consegui o valor para habilitação e ainda consegui pegar o MacBook que está comigo até hoje, que é o guerreiro das produções, né? E aí consegui fazer a primeira produção de Lore, Viva Está, tá no YouTube, tá encaminhando, a gente está trabalhando para outros projetos também esse ano, mas já tem um trabalho, né, bem produzido na internet. E assim, eu fico muito orgulhoso no sentido de, nossa, algo que a gente fez com nossas próprias mãos, né? Outros amigos ajudaram, a gente gravou com... Na pandemia, um cenário desafiador, sim, né? A gente gravou com Janê Magalhães, Jorge Barbosa, que gravou batera, Dani Bahia gravou baixo, que é primo dela, né? Então, assim, foi uma galera... Eu era o menor, de fato, agora não estou sendo modesto nem nada. Realmente, né, falsa humildade, eu era o menor, assim, no meio dos grandes e a coisa aconteceu. O Matheus Tartar gravou guitarra, enfim, e a música aconteceu. E aí fomos encaminhando. Hoje, como falei, estamos na Verbo da Vida, acompanhando, eu também, particularmente a parte, né, com Lore, acompanhando outros artistas, tendo essas experiências, né, Eli Soares, Wesley, ontem estava com Wesley, entre outros também, que eu realmente, quando eu falei mais cedo, eu não imaginava onde o instrumento iria me levar, para alguém que abriu a boca e disse que era uma pessoa de bastidor, sabe? O instrumento, agora que eu digo assim, as possibilidades, sim, através, né, do teclado. Então, realmente, assim, o Senhor nos surpreende, né? Eu entendo hoje que o Senhor realmente é como se Ele me comunicasse, ó, você faz parte de um propósito, mas você ainda é uma pessoa, você ainda vai viver
suas experiências, né? Através daquilo que eu te chamei, eu já entendo realmente. Eu não gosto de falar muito sobre isso, mas eu tenho dentro de mim uma convicção para um chamado, para um dom ministerial. Ah, será? Mas eu creio que ainda eu preciso caminhar para um período de preparação, né? Para de fato um reconhecimento para isso. Mas eu sou muito feliz, assim, realmente de fazer parte desse propósito, de entender que não é um propósito de Lore, eu não sou um ajudador do propósito, é o meu propósito, sabe? Também é importante ressaltar isso. E que é um prazer para mim servir as pessoas com meus dons e talentos, tocando, cantando, ajustando, limpando o instrumento, carregando o instrumento. Era esse ponto que eu queria chegar quando a gente estava falando de entender o chamado e o propósito. Que a música é um veículo e que, além disso, né, o fim proveitoso é alcançar pessoas, né? E a gente entende que a gente serve ao Senhor servindo pessoas. Que é o que ele está falando, né? A partir do momento que a gente chega no culto mais cedo, que a gente chega lá 1, 2 horas antes, prepara tudo, enquanto o pessoal ainda está em casa, se ajeitando para chegar, para deixar o som agradável, a gente está servindo pessoas, né? Para que aquele som, a música chegue de forma mais agradável e as pessoas recebam e tenham essa experiência com o Senhor. Sim. Mas então é isso. E, eu sou muito feliz, de fato, como eu disse, por estar vivendo, né, esse processo. Como você falou, né, o meio daquilo, o recheio da coisa nem sempre é fácil, né? Nem sempre é agradável, a gente tem que dizer sobre as dificuldades para chegar. Agora estou falando até de coisas naturais. O Senhor sempre vai proporcionar os recursos para vencer essas dificuldades, né? Se a gente for falar agora profissionalmente, eu tinha um teclado de 2000, aí já subi agora, fui para um de 6, aí foi, mas não foi fácil. Pode falar? o meu último teclado, né? Foi um teclado de aproximadamente 5 mil, 6 mil reais, né? Eu falo disso para as pessoas entenderem, porque muitas vezes as pessoas veem as coisas acontecendo, mas não sabem o valor das coisas, nem o preço. Valeu o preço agora, pagar o preço, né? Uhum. Eu digo até tanto para outros músicos e para pessoas também, né, que vêm, né? Às vezes, esse teclado que eu tinha mesmo era bem coloridinho, ele tinha aí as pessoas pensavam que era de brinquedo, né? Não sei o que e tal. Mas, de fato, o valor das coisas realmente, ter um instrumento bom no Brasil hoje, né? É uma dificuldade, é difícil, né? Eu me lembro que a gente fez várias manobras de cartões para conseguir, mas o Senhor proveio, eu não atrasei uma parcela desse teclado. Então, assim, já foi recurso para outro instrumento, né? Assim também, a gente teve uma surpresa maravilhosa. Essa marca eu posso falar, tenho que falar. É uma surpresa maravilhosa com o Lore, que foi uma pessoa ainda que estamos em projeção nas redes sociais. Sim. De fato. Os números de Lore não são os mais, vou dizer assim, estrondosos ao ponto de receber uma parceria, um endosse 100%, né? Onde a empresa enviou sem cobrar nada, não foi porcentagem nem nada. Ação de voz que tem oportunizado, mas não vou fazer disso merchandising não, tá? Não, pode ficar à vontade. E hoje você também. E hoje eu assinei também com essa marca também, para fazer a divulgação de fone de um modelo de fone de ouvido. Eu fico realmente assim, como dizia meu pastor, estupefato com o que Deus faz, assim, não é por conta de números. Até para você que às vezes se abate por conta de números, realmente os números são apenas números, né? O Senhor, ele vai fazer independente de números, independente de seguidores, né? Independente de visualizações, que a gente se cobra muito também, né? Tudo isso é lícito, né? Tudo isso é lícito. Trabalhar em prol disso, né? Prol do reconhecimento do que você faz, mas não pode ser o fim, né? Uhum. Mas eu não vou entrar nessa temática agora. Vou dar de Danilo Gentili. Sim. Som de voz, se queremos você. Som de voz. Por favor. Isso é importante você ver o poder da semente, né? De você semear. Então, vocês semearam, né? Ainda semeiam dessa forma, mas você vê que tiveram pessoas na vida de vocês que plantaram ali uma semente. Sim. E hoje, quando você vê o fruto disso, eu falei disso ontem, inclusive lá na igreja pregando, que quando uma árvore cresce, além do crescimento produzir frutos, quanto maior a árvore, mais a sombra. Uhum. E a sombra, ela abarca um número maior de pessoas. Então, quando você cresce e Deus realmente abençoa você e você vê o fruto daquilo, isso vai beneficiar outras pessoas. Uhum. Então, as sementes que lançaram na vida de vocês, hoje vocês conseguem também semear em outras vidas e assim o reino de Deus vai crescendo. A mensagem do evangelho vai sendo propagada, a gente vai realmente tendo essa sensação de dever cumprido, de falar, poxa, eu estou cumprindo
o propósito na minha vida. Isso, para mim, é algo que me traz muita alegria. Saber que vocês e eu também tenho buscado, assim como o Bruno também está nessa etapa de estar buscando, né, se alinhar cada vez mais com o nosso chamado. Né? Com o que Deus preparou lá na nossa criação. Falou, Felipe, você vai ser isso aqui. Eu lembro quando eu era criança e eu vi isso recente, minha mãe falando, que eu dizia que eu seria, desde criança, falava que seria pastor da Assembleia de Deus. Não fui da Assembleia de Deus, porque meu avô era pastor da Assembleia de Deus. Quem sabe? Quem sabe? Mas, hoje em dia, eu vejo um cumprimento de algo que eu falava lá atrás, sem talvez a real noção do que seria isso. Mas eu busquei viver uma vida tentando me enquadrar o máximo possível até hoje realmente, né, conseguir exercer de forma plena o chamado na minha vida. Então, isso me motiva a crescer e a continuar perseverando e semeando as das pessoas. Então, continue. Deus abençoe que não seja somente a Ação de Voice, mas que outras marcas possam, pessoas também. Queremos você aqui. Começa a falar aí. Outras pessoas possam também, né, olhar o ministério de vocês com outros olhos e ser realmente uma ponte, né, de bênção na vida das pessoas. Com certeza. E você, Lori? Conte um pouquinho aí. Vou tentar dar uma acelerada aqui, né? Sem cobrir os detalhes que eu acho que são importantes, né? Então, eu, totalmente oposto de Carlinhos, eu já venho de um berço cristão mesmo, assim. Como o Carlinhos citou, família totalmente musical. Apesar de não ter tido influência, que eu falo direto, de dizer assim, minha mãe, na verdade minha avó, né, que me criou, você vai ser, não rolou isso, né? Mas com a vivência do dia a dia, isso começou a se aflorar dentro de mim. E eu lembro, esquecendo de dizer, eu vou ser uma cantora, eu era fã de Aline Barros. Eu vou ser com a Aline Barros, eu vou fazer. Um detalhezinho. Há um tempo atrás, alguns anos atrás do nosso casamento, a gente foi mexendo nas caixas antigas. E eu achei umas agendas de Lori. Verdade. E ela tinha declarações anotadas, pô. Você vê as letras ainda de adolescente ainda. Dizendo o que ela ia ser, as canções. É incrível isso. Eu não podia deixar de falar. Então eu sou criada pela minha avó, né? Uma pessoa que me influenciou muito na música. Me ensinou, assim, a música em si. Venho de igreja batista, tradicional, venho de coral de canto, coral de flauta. Minha iniciação musical foi minha avó mesmo, né? Na influência dia a dia. E ela começou a perceber que eu tinha essa aptidão para música e me colocou. Minha primeira aula de música foi aula de teclado. Não toco teclado hoje, fluidamente, como Carlinhos. Eu uso só para dar aulas, assim, de canto, fazer vocaliza exercícios. Mas meu instrumento hoje, base, assim, é o violão, né? Que é o que eu gosto mesmo, eu gosto muito de corda. Eu sei que o piano é corda, né? Você entendeu. Né? Então, e aí eu venho dessa cultura, né? Dessa vivência. Tenho primos, por exemplo, uma pessoa que me influenciou muito foi o Dani Bahia. Né? Eu era guriazinha, ele ia para casa, já morava em São Paulo, já fazia parte do Renascer Praise, Templo Soul. Hoje ele não tá mais, mas na época, assim, era utópico, sabe? Sim. Dizia, uau, cara. Renascer e Templo Soul eram as referências ali, né? Eu tinha o quê? 9, 10 anos de idade. E ele já ia pra lá com a esposa, visitar minha avó. E aí a gente ficava... Eu tenho essas memórias, né? Cantando ali junto, dividindo voz. Minha avó até hoje divide voz, né? Você é o contrato, você é soprano. E é aquela coisa. Então eu tive essa vivência, né? E eu cresci, assim, eu lembro de forma nítida. Primeira vez que eu entrei na igreja, peguei o microfone pra cantar. Eu tinha 3 anos de idade. E eu lembro que eu acompanhava muito minha avó. Minha avó sempre cantou em toda igreja de bairro, assim, no playback, né? Minha avó tinha essa cultura de ensaiar playback, de cantar ali Shirley Carvalhais, a própria Aline Barros. É difícil ter uma música de Aline Barros hoje que eu não conheço, assim, do ano 2000, 1999 pra cá. Porque minha avó sempre foi muito fã e cantava as músicas dela na igreja e eu acompanhava minha avó. E aí eu lembro que um dia, assim, eu cheguei pra minha avó e disse, eu quero cantar também. Aí minha avó foi e falou, um culto de oração, assim, de tarde, falou com a irmã. Aí me deu o microfone e eu cantei. Eu lembro que eu cantei A Rosa Vermelha, uma canção que minha avó cantava muito. E aí, muito antiga. Nem sei de quem é essa música. Minha avó cantava na mocidade essa música. É uma música muito antiga. E aí, eu venho dessa vivência, dessa cultura com música, né? Um pouco antes disso, né? Falando de minha mãe, eu moro com minha avó por opção mesmo. Né? Minha mãe morava, né?
Por opção. E minha mãe sempre esteve perto, né, de mim, mas por ter sido separado do meu pai, aí minha mãe precisava trabalhar, e eu fiquei muito tempo com minha avó, e acabou que vai ficando, eu fiquei ali. Mas minha mãe sempre morou perto, né? E assim, minha mãe conta assim a história da minha gestação. Olha. Faz parte, fica à vontade. Você pode. Porque a gente vai chegar lá. Vamos lá. Então, minha mãe conta a história da minha gestação. Como foi, né? A princípio, minha mãe não podia ter filho. E ela e meu pai queriam muito. E aí, eles fizeram tratamento e tal, conseguiram engravidar. Mas foi uma gestação bem complicada. E aí, minha avó sempre foi de círculo de oração, né? Essas coisas todas. E aí, parece que em um período de... A partir do sétimo mês, eu estava meio que atravessada. E aí, minha avó, minha mãe, toda a minha família me conta isso, né? Disse que com 9 meses já, bem avançado, já era para a bolsa ter estourado, mas não estava encaixada. E o médico já não sabia o que fazer. Eu poderia estar sendo, né, sufocando ali dentro da barriga. Em um culto de oração, uma missionária orou por minha mãe caiu lá na tal da maca. E foi visivelmente, né, é um testemunho assim, antes de nascer, né, que a missionária falando mesmo, revelando quem eu seria e o movimento acontecendo ali, enquanto minha mãe estava deitada, eu virando mesmo, encaixando assim na barriga de minha mãe, tendo todo aquele movimento. Então, minha família, meus parentes hoje, minhas tias que acompanharam, contam isso de forma... Eu cresci ouvindo isso, né? E aí falou que eu seria uma ministra do Senhor, ministra da música. Tudo que eu vivo hoje falou exatamente isso. E eu cresci sendo perseguida por essas palavras. Cresci ouvindo esses testemunhos, né? Todo lugar que eu ia. Às vezes, sei lá, na rua, parava o irmão do coque e dizia... Eu lembro criança... Olha, você vai ser isso. Tipo, as mesmas coisas, sabe? Confirmando. Sempre confirmando. E eu lembro que em períodos da minha adolescência, quando... na escola a gente recebe muita influência, né? E quando o inimigo mesmo tentava desviar o meu foco, sempre o Senhor mandava um anjo mesmo dele assim para me lembrar, ó, você vai ser isso, você precisa estar dentro dessa linha aqui, não vá por aqui, é isso aqui, Deus tem isso para você. Então, eu falo, Carlinhos, amor, é incrível. Todo lugar que eu ia, sempre tinha uma pessoa. Sempre tinha, assim, um profeta do Senhor, sabe? Me trazendo à memória aquilo que... O milagre, antes mesmo de eu nascer. Né? Aquilo que fala lá em Jeremias, né? Que antes mesmo de eu te formar no ventre da sua mãe, eu já tinha preparado algo para você. A sua história já estava escrita. E foi exatamente isso. Então, isso veio me perseguindo, né? A palavra do Senhor, a profecia veio me perseguindo. E eu acredito que eu também fui correndo atrás disso, né? A gente aprende lá, na Verbo da Vida, né? Desde quando a gente se tornou membro, que quando você recebe uma profecia, você precisa perseguir aquilo para que aquilo aconteça. Não, você receber uma profecia e você deixa isso solto e ir para um outro caminho. Isso não vai se cumprir. E, assim, eu vejo Deus em todas as estações da minha vida, assim, né? Isso aí que Carlos falou, de ter cadernos, coisa de criança mesmo, assim, diários, falando, eu tenho certeza que isso é influência também, né, do Senhor, assim, de tudo que eu ouvi, de tudo que eu vivi dentro da igreja, passei por alguns perrengues, assim, talvez em outro momento, em outro momento, assim, eu possa contar de forma mais específica esse testemunho, né, mas eu sempre tive isso muito cravado no meu coração, e graças a Deus por minha avó. Minha mãe, uma época, se desviou, sempre morou perto ali de mim. Quando eu casei, ela foi embora. Ela sempre dizia isso pra mim, né? Mas sempre perto, eu sempre tive a figura materna, a figura da minha avó, a figura da minha mãe, do meu pai também, por mais dificuldade que ele teve no momento. Mas separados, mas sempre perto de mim, né? E
a minha vivência com música foi essa. E aí, participando da igreja batista, coral, intercâmbio, conheci Carlinhos, essa coisa toda que ele contou. E aí casamos, né? Antes disso, nós nos mudamos eu morava no subúrbio, né? Toda a minha história é nascida e criada no subúrbio, Paripe. E me mudei para Camaçari com os meus avós. E aí lá eu vivi uma outra experiência com o Senhor. Porque eu passei a congregar, eu saí da Batista e passei a congregar na Quadrangular. Então eu tive uma outra experiência com o Senhor, espiritual mesmo, né? Sim. Dois extremos, né? Dois extremos, porque assim, não é que não tinha igreja batista em Camaçari, tinha, mas minha avó se identificou e tal. E aí uma das minhas tias, que já morava em Camaçari, era da Quadrangular, e chamou a gente para fazer um convite. Fez um convite pra gente visitar. E a gente foi visitar. E aí lá minha avó gostou, aí já se enturmou, já começou a participar do grupo de senhoras e tal, aquela coisa toda. E aí eu iniciei no Ministério de Louvor, algo mais contemporâneo, totalmente diferente do que eu vivia lá no subúrbio, na Batista, que né, Batista é mais coral mesmo, assim. Que era da mesma comunhão, né? Não podia palma, não podia bateria. Não podia palma, não podia nem playback é isso, nem playback. E aí eu vivi um outro extremo que é espiritual, assim, na minha vida, que é o batismo do Espírito Santo, entender os dons do Espírito, as manifestações do Espírito, né? E aí eu comecei a me descobrir, a ter momentos, experiências com o Senhor. E foi aí que a gente já namorava, e aí Deus começou a nos direcionar para o casamento. Aí Deus falou comigo que após o casamento, eu precisava entrar no propósito, mas eu não entendia o que era entrar no propósito. Se Deus está mandando casar, vamos casar. Aí a gente se ajeitou, casou. E logo após foi aquilo que eu contei. Deus chama para que a gente faça, para que eu inicie, né, a carreira ali musical. E aí Deus me lembrou, primeiramente eu disse não a Deus. Falei, não, Senhor, não tem como não. Agora, logo agora, acabei de casar, tem 8 meses de casada. Não, é agora. E aí, antes de falar o Carlinhos, eu já tinha dito uns 3 nãos ao Senhor, assim, sabe? E Deus me lembrava, eu te dei direções. Casa. E eu disse a você que depois do casamento, você precisaria entrar no propósito. E aí conversei com o Carlinhos, foi aquilo tudo que a gente conversou agora há pouco. Então, assim, essa coisa de ouvir a voz de Deus, né? Eu sempre digo a Carlinhos que eu sempre tive muito nova, muito cedo, assim, experiências extremas com o Senhor, né? Eu não brincava de boneca. Eu não brincava, assim, como uma criança comum. Eu ficava no quarto com um caderno, aquelas revistas juniores, Igreja Batista, né? Que tinha as tarefinhas para entregar na escola dominical. Um caderno, assim, eu tenho até hoje esse caderno de composição, várias músicas, meu Deus, como Carlinhos você vê que é letra de criança mesmo, assim, com violãozinho. Meu avô era assembleano, pé roxo. E aí eu lembro quando eu saía do quarto, ele falava, e aí, você tem o que fazer pra gente? Eu reunia a família toda. E aí eu interpretava aquilo, né? E aí cantava. O versículo do dia. O versículo do dia e tal. Era bem assim. Contanto que quando a gente casou, o quarto que eu tinha na casa de minha avó, de brinquedos, eu tive que doar tudo, que era muito brinquedo, era muito, tudo na caixa. Carlinhos ficou assim, abismado. Eu falei, não brincava. Minha brincadeira era música, era violão. Eu lembro que eu tinha uns primos que eu comprava CD virgem. Eles faziam cópias para mim, né, de CDs, colocavam canções ali para eu ouvir. Carlos Paranhos tem muita influência nisso. Débora. Vai ouvir Raiz Coral, vai ouvir aí Leonardo Gonçalves, aquela do Adventista. Então, eu sempre fui rodeada de muita influência musical. Então, eu sou grata, né, a Deus por essas pessoas, por essas sementes que eles lançaram na minha vida. Eu sempre digo para eles que eles fazem parte de tudo que eu estou vivendo hoje e do que eu ainda vou viver. Aí, como eu falei, eu sempre dizia, eu quero ser uma cantora, quero ser como a Aline Barros. E me deparar em um palco, dividir no palco com ela, nossa, na primeira vez que aconteceu, eu fiquei, eu chorei muito, não foi, amor? Eu disse, meu Deus, cara, tá acontecendo aquilo que eu sempre sonhei, né? Eu dizia que queria ser como ela, ainda não cheguei nesse nível, mas dividir o palco com ela, dividir camarim, tá perto, poder conversar, poder tirar uma foto, nossa. Foi uma honra pra ela. Foi pra mim. Agradecer, tirar foto. Foi pra mim.
Quer falar alguma coisa? Não, basicamente é isso aí. Você até me surpreendeu, né? Resumiu bem. Eu acho que falta um detalhe. Eu não sei se eu ouvi, se a gente conversou em algum momento, que teve o detalhe de você largar o emprego. Não sim. Importantíssimo falar sobre isso. E eu não sei nem de onde eu lembrei isso aqui. Ela falou no começo, eu acho. Eu falei na história dele. Tá, vamos lá. Aí eu tenho que começar a falar, porque aí pega na parte do financeiro, né? Para o homem é muito importante, né? É verdade. Porque eu estava numa fase, eu tinha saído dessa grande empresa, né? Trabalhava no setor de logística. Eu fui jovem aprendiz nessa empresa, e aí me efetivaram. Então eu tinha uma história, essa empresa que do nada virou shopping. Eu já dei spoiler. Mas enfim, o que acontece? Aí eu fui para um outro cenário, eu fiquei o tempo no seguro, mas eu já estava com uma proposta já para ir para uma loja de instrumento, né? Queria ser vendedor de loja de instrumento. Para mim, na minha cabeça, eu estava mais próximo de música. De fato, por causa do dono dessa loja, realmente, o quesito musical nosso também deslanchou. Porque era um cara que eu deixava estudar enquanto eu não tinha cliente, eu montava meu teclado lá no meio da loja. Né? Fora os equipamentos que ele viabilizou demais assim, para aquisição nossa, né? Era aqui em Salvador, né? Lá na Tinga, era na Tinga. Hoje tá no centro de Lauro. Não vou falar o nome. Não, pode falar, eu sei qual é. É a Sonora, a loja Sonora. Ele foi um cara também que, e assim, quando eu falo de viabilizar, de coisas de preço de custo. Sim. Então, essa estante até hoje eu tô com ela aí, foi através dele, enfim. Tive a estante antes do teclado até, profético. Mas enfim, assim, onde eu quero chegar? Depois de um tempo, a loja não estava indo bem e tal, aí eu precisei, ele precisou me reduzir minha categoria para meio turno. Aí pra mim, velho, foi meio turno, corta meio salário, né? Sim. E agora, Ilori trabalhando lá, né? Que engordar um pouquinho a renda total, né? A gente sempre acreditou que a renda é uma só. Exato. Né? Sim. Então, aí... Beleza, não, mas eu me sentia muito confortável, mas foi uma época também que a gente abriu um CNPJ para fazer cerimonial. Foi verdade. A gente viveu essa fase de fazer casamento gratuitamente, ofertando. Não, é aquele esquema, vocês eram convidados para o casamento, aproveita que vocês vão vir. Compra um terno, compra um terno. Tem que vir para o casamento assim, tal, de preto. Eu tive que comprar uma vez. Compra um terno. Obrigado. Enfim, mas a questão toda é que a gente teve um estralo, empreendedor, né? Para abrir um CNPJ e criou a Dual Music, que até hoje esse CNPJ nos traz muito benefício. Porque no KINAI lá, eu botei lá produção musical e hoje, algumas coisas, a gente eu nem imaginava. Eu botei lá uma categoria que eu nem imaginava do CNPJ, que hoje viabilizou a questão de Ilori hoje fazer os eventos com recurso, prefeitura e tudo mais e tal. Sim. Até desses detalhes Deus cuidou, porque eu não tinha muita instrução. Ilori tinha experiência com o CNPJ na empresa que ela trabalhava. Então, a gente mesmo emitia nossas notas, né? Para eventos públicos, assim, de praça. Então, a gente não tinha administrativo, nem contador. A gente era tudo nosso. Nós somos ainda, né? Hoje está um pouco melhor que a gente tem os parceiros. Mas, parte enfim, aí foi para cima, né? E aí eu tava mais tranquilo. Eu tinha o salário, meio salário, mas tava arrecadando por fora aqui. E aí começou a vir uma onda boa de casamento, tal. E aí chegou... Só que Laura começou a entrar numa vibe, assim... que me preocupou muito. Lore andava estressada. Lore era uma mulher enfesada, nada estava bom para ela, porque ela vinha do trabalho com muitas demandas, muitas insatisfações. Eu carregar a empresa nas costas, né? E era um lugar bom de trabalhar assim. Até hoje a gente tem uma boa relação. Eu, particularmente, tenho uma boa relação com o ex-patrão dela. Mas você vê que era um corpo estranho. Sim. Né? A fase estava conturbada. Aí começou uma pressão assim, que não era financeira, uma pressão assim de Lore chegava sempre com uma dor de cabeça eterna, né? E aí ela teve essa instrução do senhor. Só que a matemática não batia, né? A questão eu falei, nossa, e agora? A gente vai perder esse de cá, que era um pouco mais de um salário, né? Vou perder de cá. Eu falo sem nenhum problema, questão de valores, porque... a minha situação é de muitos. Sim, e com às certeza. Vezes só tá faltando, às vezes, a questão de coragem. Então, é pra inspirar mesmo que eu falo. E aí o que acontece? E tudo isso a gente sempre ali, não era orgulho também, mas se alguém da minha família ouvir, vocês passaram por isso, porque sempre ali calado, nosso único socorro era o Senhor. Né? Tinha entendeu que casou, cortou o umbilical. Então a gente realmente rogava ao Senhor, mesmo por ideias, né? Senhor, o Senhor vai mandar a ideia. A Du foi uma ideia que realmente fez a gente entender que, poxa,
CLT é bom e tal, mas tem uma vida extra isso, fora com CLT. Certeza, com certeza. Então, basicamente, se você quiser complementar. Nessa fase, foi muito bom lembrar, Deus já tinha falado comigo que eu ia chegar um tempo que eu ia precisar largar o secular para viver. Só que na minha cabeça, isso ia acontecer quando eu estourasse. Tivesse tudo ok. Disse, poxa, e aí eu passei 1 ano e pouco com isso sozinha, sem conversar com ele, né? E nesse período eu comecei a adoecer. Como ele falou, uma dor de cabeça eterna, uma dor na nuca, ia para médico fazer exame, cheguei a fazer neuro, não foi? Fui. Neuro, não tinha nada. E aí o médico, não, é estresse, você tá estressada. Porque eu tava muito sobrecarregada no trabalho. E realmente eu cheguei a um cargo no trabalho que eu meio que carregava a empresa nas costas, Sim. assim, né? Muita responsabilidade, muita pressão. E aí, quando eu chegava em casa, eu estava exausta, muito estressada, eu não conseguia nem pensar em música. E aí Deus começou a falar comigo, você precisa largar. E aí eu chegava em casa, via nossas despesas, eu disse, não posso agora. Não, Carlos, ainda não tenho condições. Até um dia que eu não aguentei mais, falei, amor, tá acontecendo isso. Deus falou comigo que já há um tempo. Aí pronto, vamos orar sobre. Deus já falou, mas eu quero orar. Aí se ele muda de ideia, né? O senhor falou aqui, eu quero saber se é isso mesmo. O senhor falou, tá certo. E aí eu comecei, conversei com meu ex-patrão. Não foi isso? Aí Carlos falou, converse com ele. Vê se ele não consegue botar alguém, né, pra te auxiliar. Conversei, ele entendeu que realmente aquilo não tava legal pra minha saúde. Colocou uma pessoa pra me ajudar, um auxiliar. Mas mesmo assim, o Senhor continuava latente no meu coração, cada vez mais intenso. Aí eu disse, Aí Deus me deu uma estratégia, treine essa pessoa. Aí eu comecei a treinar essa pessoa. Aí um dia eu sentei com o meu ex-patrão, falei com ele, ele já sabia que eu cantava, que eu fazia esses trabalhos, já acompanhava a rede social. Vibrava, né? Eu cantava nas coisas de fim de ano que tinha, né? Na atividade de fim, confraternização de fim de ano que tinha e tal, aquela coisa. Sempre respeitou que eu era cristã e tal. Não me forçava a fazer nada assim ilegal. Eu sempre fui muito firme também. E aí oramos 2 anos, né? 2 anos. E aí eu disse, fulano, pra mim já deu, eu preciso largar isso aqui agora. Não tem como. E, na fé mesmo, sabe? Na fé mesmo. E aí larguei. E ainda assim eu ia lá, ele não conseguia ficar com ninguém no setor. Sempre era um entra e sai de funcionário muito grande. Eu sempre tinha que voltar e treinar. E aí ficava nessa, eu criei procedimentos para facilitar esse treinamento e tal. Até que um dia o Senhor falou comigo que eu não deveria voltar. Né? Nem para prestar serviço. Nem para prestar serviço. Porque ele começou a me fazer propostas financeiras muito interessantes, né? Falava, poxa, amor, é só um treinamento, eu vou fazer aqui, vou guardar esse dinheiro e tal. E aí Deus falou comigo em um culto que eu tava sendo a mulher de Ló. Sabe? Olhando para trás, sabe? E aí eu, conversei, Carlos, esse amor. Tem um áudio, eu acho que até hoje aqui no meu celular, que eu não geralmente não pago o WhatsApp. Ela não abriu a última proposta dele. E Deus falou comigo, não abre, porque se você abrir, você vai ser tentado. E aí você vai... Eu disse, não abri. Tá, ele deve estar aí até hoje. E aí hoje ele reage às coisas, né? Mas que ele não veja. O cara tá ali, rapaz, tô meio ignorada de anos aqui. De anos, cara. E aí, de lá pra cá, a princípio, larguei o secular. Ficamos com o Dual Music, não foi? Foi. Fazendo muito casamento, trabalhando em evento, trabalhando em festa, e aquela coisa toda, e tal. Pronto. Chegou um momento também que Deus falou que eu particularmente, não ele, mas eu precisava parar. Porque existiam algumas... Fazendo casamento, ainda assim eu precisava cantar canções seculares, né? E até o momento eu não perguntava sobre isso, eu disse, gente, não vejo problema. Não eram canções. Sim. Não tá ferindo aqui a minha fé, os meus princípios, pra mim tá ok. Mas chegou um momento que Deus falou comigo que eu precisava parar mesmo. Não, música romântica. Porque ainda assim eu cantava um sertanejo, né? Tinha recepção de festa que a gente precisava fazer. E aí Deus falou comigo e aí a partir de lá pra cá, parei 100%. Hoje ainda existe uma procura, né? Mas são mais de amigos, gente da igreja mesmo assim, pessoas cristãs. Mas a gente não vende mais, né?
o serviço de cerimônia, casamento, recepção. Quando chega pra gente, se der para colocar na agenda, a gente faz, mas sempre nesse contexto evangélico, né? Com canções evangélicas, por mais sejam românticas, mas de cantores evangélicos. É bacana que hoje, quando a gente olha para o fato financeiro, né? Não me pergunte como, mas quando nós nos vimos, nós já estávamos envoltos em várias possíveis fontes de renda com a música, né? Aula, hoje a igreja também, eu presto serviço para a igreja de forma fixa, né? Uhum. Lá no grupo de música, a gente é líder de louvor de lá. Então, realmente, assim, o Senhor foi mostrando pra gente. Ontem um amigo falou pra mim uma frase assim sobre que às vezes a gente não precisa confiar no início para caminhar, né? Às vezes precisa caminhar e a confiança vem no meio da caminhada, né? Então, assim, às vezes, mesmo, se você ainda tá com dúvida, caminhe com Deus. Eu duvido que... Coloca o pé que ele... Bote o pé que o chão aparece. A Bíblia diz provar e ver de que o Senhor é bom. Perfeito. Assim, eu preciso experimentar. Exato. Eu tenho uma pregação, um sermão que eu fiz há muitos anos e sempre tenho que repregar para mim mesmo, lembrar que o tema é meio clássico, mas quando Deus manda, Ele garante. Sim. E aí eu separo em três tópicos. O quando é uma condicional de tempo, né? Uhum. Porque muitas vezes Deus dá um chamado, mas Ele ainda não deu uma direção. Então tem que esperar o quando de Deus, o chamado de Deus. E aí tem a segunda parte que é Deus manda, que eu acho que essa é talvez até um pouco mais difícil, porque o Deus manda passa da gente conhecer a voz de Deus, da gente ouvir a voz de Deus, e a gente não vai conhecer a voz de Deus se a gente não tiver intimidade com Ele. E a gente vai ficar ouvindo muito as nossas próprias vozes, nossas vontades, e talvez tentar dar jeitinhos para as coisas, né? Então, entender o Deus manda é muito importante, estou resumindo bem aqui, e o Ele garante é o final. Só que se precisa dessa garantia dele, é porque a gente não tem condições de garantir. Então, o Ele garante é porque não é uma coisa que Ele te mandou fazer que vai ser fácil, e Ele precisa garantir, porque por você próprio você não vai conseguir. Então, a pregação em cima disso, eu acho que é muito do que a gente está falando, né? E a gente tem que viver isso em todo o tempo, em todo momento, né? Porque, como a gente conversou um pouquinho lá atrás, Deus não dá algo que seja das nossas próprias forças e nossa própria vontade. Então, entender, né? Que quando Deus manda, Ele garante, e se Ele mandou, Ele vai garantir. Acabou, a gente tem que seguir, mesmo que a gente não tenha essa fé toda no começo, né? E como normalmente a gente não tem, Sim. né? Isso que eu ia falar. Deixa eu dar uma pausa aqui para falar dos nossos patrocinadores. A gente... E aí... Hoje tem novidade, né? Mas aí acho que o que a gente acabou de falar aqui tem muito a ver com isso, né? A gente tem experimentado, assim, o próprio estúdio aqui, é um milagre de Deus, assim, porque quando Deus começou a me dar o projeto e tal, e Ele falou assim, acho que eu contei isso no programa anterior, mas Ele falou, vai e comece a procurar um estúdio. E aí eu falava, Deus, eu não tenho... Eu acho que eu falei rapidamente com vocês na aula lá, o processo que a gente passou, financeiro muito pesado, assim, continuou passando, mas Deus tem suprido. Amém. E aí a gente procurando o estúdio e tal, e sem condições nenhuma de pagar o estúdio, inclusive, e aí Deus abençoou com alguns patrocinadores para os primeiros programas, e coisa de 6 meses hoje a gente está gravando no nosso próprio estúdio, né, da minha empresa, mas acaba sendo assim, então é mais um testemunho desse, né? Mas hoje a gente tem uma novidade, que é mais uma dessas coisas que Deus tem colocado como direcionamento para a gente fazer, que é abrir a loja do Nascidos para Adorar, né? Esse projeto que não é só música, não é só podcast, ele é um projeto que tem algo a mais aí, tem um propósito maior, então um novo passo que nós estamos abrindo é a loja NPA, vou pedir para a Doug colocar aí, você vai poder comprar online vários produtos. A gente lançou a primeira coleção, que é a coleção Nascidos para Adorar. Essa aqui que nós temos. Pronto. Não levem os modelos em consideração. Eu queria falar dele, assim, mas para não ficar só uma ofensa pessoal, não levem os modelos em consideração. Olha pro site, é melhor. Mas estamos aqui já trajados, né? Ontem a gente foi até lá no evento lá com as camisas, minhas filhas, minha filha disse que é a camisa preferida dela agora, eu fiquei feliz. E aqui você pode adquirir online os produtos. A gente lançou a primeira coleção, mas vai ter muitas frases temáticas, camisas temáticas. A gente vai lançar a camisa do podcast com frases que surgiram aqui. Enfim, né? Aí tem cores, tem modelos. Essa primeira coleção Nascidos para Adorar, que eu particularmente gostei bastante. Acho que tem tudo a ver com tudo isso que a gente está cantando, né? Ou está falando. A própria estampa... Coloca na home ali, Doug, por favor. Que eu acho que na home tem a... Clica ali no logo NPA ali em cima.
Aqui a estampa tem a questão da eternidade, né? O adorar junto com os anjos e tem todo um contexto aí na arte que fala um pouco sobre isso, né? E aí, você que está em casa, eu vou deixar aqui no link onde vamos divulgar. Na nossa bio do Instagram também tem agora lá o sitezinho, você entra lá, acessa a loja, enfim. Porque realmente é um trabalho muito grande, né? A gente lançou a parte musical e produção musical, mais do que ninguém sabe que não é barato, né? A gente começou com uma ideia acho que até conversei com você na época, era um negócio bem mais simples, assim, e a gente acabou, vai incrementando. Foi excelente chamar excelente. E aí a gente, você vê a qualidade em 4K para um Reels, a gente não viu ninguém dos tops fazendo Reels em 4K. E a gente fez uma parada bem legal, assim, tem muito para evoluir, para melhorar, enfim. Mas isso tem custo, né? Então, ajudem a gente aí na loja e nos outros patrocinadores. Vou deixar o Felipe falar um pouquinho também. Nós temos alguns outros que estão nos apoiando, né? Para Doug projetar para a gente visualizar. Temos também aqui Mostarda Bessassini, né? Que é esse estúdio aqui de podcast e estrutura de qualidade para você que precisa realmente, né? Ter mais um local para gravar esse programa. Então, nós temos aqui a descrição. Nós temos uma estrutura, como eu disse, atual, né? Sim. Microfone de qualidade, fone de qualidade. Vocês estão aqui ouvindo bem? Sim, demais. Então, isso aí ajuda. Então... E já estamos disponíveis... eu falando de mim mesmo. já estamos disponíveis para locação. A gente estava, em princípio, fazendo só os nossos programas, mas agora já estamos aí disponíveis para locação de terceiros. Então, se quer gravar seu programa, conteúdo, curso, pode entrar em contato. Vou deixar na descrição do vídeo aqui também. Isso. Próximo. Bessassini. Rapaz. Bessassini é o nosso técnico aqui. Doug tá ali. Tudo que você precisar aí de gravação, transmissão. Ele que faz transmissão de várias igrejas. Sim, é verdade. Como é Bruno Leonardo também. Aí o homem faz tudo aí. Produção de vídeos, de modo geral. O cara tá na Fonte Nova fazendo drone da Globo, ele que faz, de verdade. Casamento, sei lá. Tudo de filmagem aí, pode procurar a Bessassini aí. O responsável, né, por essa estrutura aqui de visualização são deles. Então, parabéns mais uma vez aí, Doug. E último, Guga Cabeleireiro. Um amigo, um parceiro nosso desde o começo aí. Inclusive, preciso lá marcar. Mas ele tá em turnê. Ele atende Pablo, cantor. Eu vi. E aí há mais de 2 semanas viajando com o Pablo aí, esperando ele voltar, poder agendar com ele. Para dar o tapa no visual, né? Então, vocês, tanto homem quanto mulher, que precisam aí fazer... Ele tá fazendo visagismo também? Faz tudo isso. Tudo. Aquele da capa, sabe? Que você levanta e sai a nova pessoa. Então, super interessante. Deus abençoe, Guga, Nara. Bênção nas nossas vidas. Filho na fé, né? Bom. 1 ano agora que se converteu ao Evangelho de Cristo, tem crescido na graça. E fico feliz em ter sido o canal de Deus para resgatá-los. Pois então é isso. Isso é a parte. E você que quiser, né? Sim. Nos patrocinar, né? Nos abençoar, lançar essa semente aqui, entre em contato Som de voz, conosco. Som de voz. Entre em contato comigo, com o Bruno, mande mensagem pra gente aí nas nossas redes sociais. E teremos o maior prazer em receber e ouvir sua proposta e estar aqui apto realmente para poder receber essa bênção. Verdade. E dando continuidade aqui, né? Eu queria entrar em algumas temáticas que eu acho que não vai dar tempo, então a gente já fica aqui o convite para um próximo podcast. Um pouco mais também de música, né? Isso que eu ia falar. Antes da gente caminhar para o final, ouvir mais uma canção, pelo menos, da Lori. E aí, vem de quê? Eu comecei com Grande ao Senhor, porque eu acho que, além de ser uma canção eterna, né? Sim. Do Ademar de Campos. Combina muito, né? Nascidos para Adorar. É uma canção que sempre fez parte da minha vida e eu não largo ela, não abro mão. Existe outra canção também que eu gosto muito e que faz parte sempre assim do meu dia a dia, dos meus devocionais, que é Consagração de Aline Barros. Para mim também é uma canção eterna, é um hino, né? Eu amo muito essa canção, Deus fala muito comigo, compartilha muitas coisas comigo através dela. Então vamos fazer ela. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração.
A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador, pois tu és o Deus Criador. Amém, glória a Deus. Bem, essa é clássica, né? Essa realmente é um hino, né? E como é que vocês, eu queria saber de vocês como é que vocês estão agora, nesse exato momento, em termos de projeção, de carreira, de ideias, o que vem por aí de novidade, quem quiser levar a Lorena, para que é casamento? Não, então é para igrejas, eventos, fala um pouquinho aí como está esse momento de vocês. Vai lá, meu filho. A parte administrativa, você vira aí. Então, hoje nós estamos abertos, né, para convites para a igreja, né, congressos, tudo que realmente de respeito à igreja. A gente está realmente... É fácil entrar em contato com a gente nas redes sociais. A gente vai deixar também na descrição, é fácil, a gente pode ajustar por lá também. Hoje também nós atuamos também no cenário para eventos públicos, né? A gente também estamos aptos a participar, né? Em termos do que vem por aí, né, de projeção, né? Acabamos de ser esticados na fé através de um cara aí que pegou junto com a gente. Nós iríamos fazer já, né, em julho um outro lançamento de uma canção inédita, né? Canção autoral, mas realmente as canções Lore vem de uma onda de composições que merecem uma atenção e um carinho diferente, né? E aí nós partimos para um desafio de gravação de um EP ao vivo, né? Estamos com um projeto aí e dessa vez tem que ser em tempo recorde. Porque realmente as músicas elas estão com essa característica de igreja, sabe? Da igreja cantando junto. Então, quando a gente ouve realmente as músicas, a gente fecha os olhos e imagina aquele cenário da igreja cantando junto, né? Glória com a barriga maior, né? Grávida. E daí vem o desafio, porque a gravidez, né, gera toda uma mudança, né, hormônica, né? Então a gente tem que correr aí, provavelmente em outubro. A gente tá falando disso a primeira vez publicamente, né? Outubro, lançamento. É verdade. Em outubro, ela deveria fazer um refrão de alguma música. Eu esperava, eu ia pedir, não ia ser de supetão, mas ela deveria ter um refrão, pelo menos pode, pelo menos. Nos pode. Concordo. Então, a gente abraçou esse desafio, mais um desafio, né? O que é a vida da gente sem desafios, né? É verdade. Que é fazer, não só, eu poderia citar situações financeiras e tal, mas mais a questão também do prazo, né? Eu normalmente arranjo as músicas, tenho a ajuda de Gilton é o coprodutor conosco, né? Nesse projeto.
E chamar ele aqui pra contar as histórias. Precisa. Eu venho fazer um dia com você e a gente não vai ter programa, a gente vai dar risada o tempo todo, risadinha, né? Então, a gente tem esse projeto em andamento. A gente já tem cerca de 8 canções, né? 8 canções. E dessa vez, assim, eu só entrei de gaiato, assim, modificando algumas coisas. E que até então, as composições eram minhas e aí Lore entrava para interpretar, mas realmente Deus entregou algumas canções específicas para Lore. E a gente precisa, pensando nesse período de resguardo dela, eu creio que essas canções vão continuar fazendo, né, o propósito ser enviado, né, apesar dela estar em outra missão. Então é isso, hoje nossas forças estão empregadas, né, no que diz respeito à plataforma, ao trabalho, né, nossas forças estão empregadas, né, nesse EP, né, nessa gravação. Não vou chamar de DVD, não sei, né? Eu não sei mais o que dizer. Mudou tanto. DVD, né? Você não lança mais o CD, você manda álbum, streaming, singles, né? Eu não sei mais. Uns chamam de DVD, outros chamam de EP ao vivo. Eu fico EP ao vivo. EP ao vivo, acho. Gravado com não vai virar um DVD? É um projeto audiovisual. Então, assim, a gente tem muita expectativa em vários aspectos, né? Mas a gente tem muita expectativa porque pra gente é algo novo também. Temos um feat. Temos um feat de responsa. Um feat de responsa. Você vai saber porque eu vou dizer. Esses dias estivemos com ele. E aí ele abraçou com a gente esse feat aí. Vai ser bacana. Já até, enfim, trazer ele aqui, velho. Por favor, pode deixar, eu faço questão de usar. A gente podia, na época ali, já gravar o programa falando do lançamento e tudo mais. Enfim, legal. Fica um convite aqui. Não, pode deixar que eu faço questão de usar essa influência para isso. Massa. Então, basicamente é isso. Então, só reforçando, os contatos podem ser feitos. Lá a gente tem, normalmente, lá tem um botão lá que cai direto no contato que a gente tem lá para fazer as agendas. E, no geral, é muito fácil, gente, levar a gente. Se tiver comida pra grávida, já foi. Não tem muita dificuldade, né? Mas brincadeira à parte. Agora, se Gilton for, tem que ter um camarim mais abastado. Camarim e banheiro. Quem sabe você vai entender. É camarim e banheiro. Mas é isso. E só não pode levar aquele seu hold lá que estragou. Ai, meu Deus. Piada meu Deus, resenhas internas externadas. Hoje que você acha empresário, o cara mete a lupa aqui assim. Não, foi complicado. Tá mais arrumado que a cantora. Foi, cara. Isso é dos bons. Eu queria só fazer uma... Carlos falou das composições, né, do EP, que a gente vai gravar ao vivo. E realmente foi uma coisa assim muito extraordinária. Que aconteceu do segundo semestre 2023 pra cá. Né, eu comecei a receber canções do Senhor mesmo, né, eu digo assim que canções do Senhor, tipo de acordar com músicas. Eu dormia com o celular aqui no bloco de notas aberto, porque a qualquer momento eu acordava assim de madrugada às vezes com frases, com melodias, e aí abria o gravador, escrevia alguma coisa, às vezes na igreja em momentos de mover ali, né, o Senhor me dava melodias, eu pegava, gravava ali em casa, lavando o prato. Eu disse, amor, você já ouviu isso algum? Não, é a música que Deus está dando, então pronto, vamos. E aí começou a acontecer, até que uma canção que eu acho que vai ser, eu acho que essa é a canção, como é que eu falo? Tema, né, do EP? Carro-chefe. Carro-chefe do EP, assim, eu digo assim, foi uma experiência extraordinária que eu tive com o Senhor, né, em um momento, assim, de oração. Deus começou a me dar direções. Eu estava orando, e aí Deus mandou que eu pegasse o caderno. E eu peguei o caderno. E aí eu comecei a escrever. Tipo assim, eu não pensava em melodia, eu nem solfejava nada. Eu comecei a escrever aquilo. Comecei a escrever, quando eu vi, eu tinha um texto. E aí depois aquilo continuei orando. E aí quando eu me deparei, eu já estava cantando aquilo. E eu lembro que eu corri, saí do quarto, correndo assim, Carlinhos, tem uma música aqui. Aí Carlinhos parou, ele estava produzindo alguém, ele parou, a gente já gravou a guia. E quando a gente viu a música, aí mandou. Acho que uma das primeiras pessoas que eu ouvi foi Gilton até, não é? Gilton, sempre é. Gilton, você ouviu isso aqui em algum lugar? Porque a gente sempre fica essa preocupação. A gente usa o Google, né? É eu que solfejo. Porque a gente ouve muita coisa, Pra ver se vem alguma melodia parecida. Eu falei, não veio nenhuma, então... E aí é uma canção muito linda. A gente tá apostando muito nela, assim. E eu acredito que vai ser... A gente ainda vai ter algumas reuniões, né? Com o pessoal da agência. Mas eu acredito que vai ser a canção carro-chefe, assim, sabe?
Principalmente, na verdade, porque eu tenho essa convicção que veio dos céus mesmo, sabe? Todas vieram, mas essa foi uma experiência, assim. Né? Foi uma experiência que eu tive com Deus que eu nunca tive. Foi a partir dela que veio. Aí veio as outras. A gente tem... Você falou 8, mas tem umas 10, né? Umas 10 a 12, né? 8 a gente quer fazer um EP com 8, né? Mas a gente vai ouvir cada uma delas ainda. Que tem aquela coisa, né? De combinar o tema ali com as canções. Ou algumas a gente vai lançar individualmente como single. Outras vai ser dentro do EP. Então, assim, gente... o que eu tenho a dizer para vocês é que se preparem. Eu acredito que vai ser um tempo muito bom onde nós iremos viver experiências em adoração extraordinárias com o Senhor através dessas canções. Tenho certeza que elas irão alcançar o coração de vocês. E vocês pediram para cantar, né? Eu vou cantar um pedacinho dela aqui para vocês. Você não ia sair daqui hoje. Dessa canção específica, não é só o refrão. Santo? Isso. Meu Deus, peraí. Tanta música. Ai, meu Deus, peraí. Só fez um pouquinho que é lenta. Eu contei pra tua face. Tô tentando lembrar a tonalidade dela. Acho que é Mi. Aqui, isso, perfeito. Então, vou botar um pianinho aqui, né? Vamos da parte com o vento forte? Como vento forte, eu te percebo. Não consigo ficar de pé, eu me rendo. Como vento forte, eu te percebo. Não consigo ficar de pé, eu me rendo. Só sei dizer santo, eu só sei dizer santo, só sei dizer santo, eu só sei dizer santo. Nossa, vai ser... Você tive certo agora, né? Parabéns. Já dá pra ir realmente... engraçado você falando que eu consegui imaginar a igreja cantando junto, no coral ali. Não, isso foi muito assim... Gente, Deus é muito bom, Deus é muito maravilhoso. Eu compus essa canção e aí a gente... Questões financeiras a gente tentou, né, enxugar o orçamento. E aí vocês vamos lançar ela como single, jogar nas plataformas digitais, joga ali no YouTube, assim... uma foto estática, mas vamos fazer, né? Não vamos deixar, porque a gente também entende o tempo da canção. Quando Deus dá uma composição a você não pode demorar muito, existe uma estação para aquilo ali, né? As pessoas precisam ouvir aquilo ali, existe algo que Deus precisa comunicar para aquele tempo, existe um propósito nisso. Porque às vezes a gente fica tão preocupado com, eu tenho que fazer assim, tenho que fazer assado, aí demora, o tempo passa, o tempo da canção já se foi. A própria pessoa parece que desanima. E o tempo da canção, né? Eu não sei se vocês reparam isso, mas eu percebo que existem ondas, né? Sim. De temas específicos, assim, onde Deus quer falar e comunicar coisas para o povo. E aí, a gente, pensando nisso, né? Por que pareça, nesse momento seria mais barato pra gente produzir a música, ainda com... A CVTD eu já captei a bateria já no estúdio, tudo direitinho, o Gilto gravou. A música tava pronta já. Bota back nos backs. Botar a voz principal e gravar back. E masterizar, ia ser mais barato pra gente fazer música assim. Só que aí, o Filho de Deus... Mas antes disso, outras canções vieram. Outras canções vieram. E aí eu falei, amor, eu tô com a sensação, uma nota no meu espírito que é pra gente fazer clipes dessas canções. Pegada assim, worship, né? Aquela galera na adoração mesmo, na igreja. Como é que é aquele rapaz? Não sei como é. Falei, amor, vamos orar sobre. Começamos a orar. Aí vem o Netinho, o abençoado da agência RM12. RM12. Trabalha com influencers, né? Aqui, grandes influencers cristãos aqui da Bahia. E aí ele, não, essas músicas aí você não vai lançar assim, não. Tem que ser fiel à visão da música, né? Ao cenário da música. Né?
E aí a gente pegou firme e vai acontecer. Vai acontecer. Né? Então, assim, algo só que subiu aqui agora no meu coração, né? Vale a pena colocar as coisas em oração. Deus, ele sempre nos surpreende, né? Quando a gente se coloca ali na dependência, Senhor, o que é que eu vou fazer? Porque às vezes a gente acha que a gente está indo para um caminho aqui, esse caminho é o caminho correto, é isso que deve ser feito. Seria massa. Eu iria estar fazendo o meu trabalho, mas talvez eu não iria alcançar as pessoas que eu precisaria alcançar com essas canções, sabe? Então, quando eu coloquei em oração, Deus me surpreendeu, porque eu estava pensando em gravar clipes específicos e individuais. O cara já vem com um EP ao vivo, tipo, vamos gravar quase 10 canções, com feat, com não sei o quê. Deus nos surpreendeu, né? Certo. Eu ia te perguntar exatamente sobre a questão de composição, porque eu acho que cada um tem suas maneiras de compor, tem pessoas mais técnicas, tem profissionais de músicas e compõem músicas lindas. E essa questão de composição foi uma das respostas de Deus quando Deus começou a plantar o projeto no meu coração. E tinha a parte musical, e aí vocês sabem bem das minhas limitações e tudo mais. E eu falando, não é, Deus, é maluquice, não tem como. E aí eu coloquei à prova, eu já compus músicas há muito tempo, tem várias músicas, mas até desde criança. Eu tenho uma composição de quando eu tinha 5, 6 anos de idade, que a gente gravou, na época vira um rap e tal, enfim. E aí, só que não era nada que eu levava assim. E aí eu comecei a fazer a prova com Deus. Eu falei, Deus, se isso for do Senhor mesmo, o Senhor vai me dar algumas músicas. E eu tenho o meu momento ali no banheiro, tomando banho, eu fico 1 hora lá tomando banho e tal, e eu boto música, eu já tenho uma caixinha de som que fica no banheiro e tal. E aí, foi como você falou, assim, né? Deus parece que você vai baixar uma música, assim, não é? Um download completo. Surreal. E uma das provas com Deus, eu falei assim, Deus, eu quero uma música animada. Eu falei, porque eu acho mais difícil, não sei se você pensa isso, eu acho mais difícil compor uma música animada do que uma música lenta. Tem 2 músicas pra frente, né? E aí a gente, analisando o cenário da gente, saem pouquíssimas músicas pra frente, animada, né? Sai muita música lenta e tal, e com a mesma cara. E aí eu falei, já que é assim, eu quero uma música animada, pra ter certeza que é o Senhor. Aí eu tô tomando banho, já aconteceu recente de novo. A caixinha de som parou. Aí, porque mais você não tem como compor uma música ouvindo outra, né? Você não tem como, né? Aí a caixinha de som parou, saí, liguei, começou a tocar, 30 segundos, parou de novo. Eu falei, que maluquice, tá carregada e tal. Aí parou, eu falei, tá bom, vou ficar aqui tomando banho. Rapaz, nesse intervalo de silêncio de ouvir música, começou a vir assim a música. Exatamente como você falou. Assim. Aí veio o arranjo todo. Aí eu saí, comecei a sofejar, peguei o celular. Isso, até o arranjo vem. Veio o arranjo, veio a métrica toda da música, assim, aí eu comecei a anotar, e aí vieram várias, assim, nesse projeto que a gente tá também, a gente vai estar gravando, né, a gente tá gravando primeiras versões, os Rios, que já os que lançamos, estamos gravando algumas versões completas, e depois vem as autorais, que também vai ser um DVD ao vivo e tal. E é muito interessante, porque recentemente aconteceu isso de novo, assim. Só que dessa vez a caixinha falhou uma vez, eu liguei, falhou na segunda, eu falei, tá, Deus, fala aí. Tipo Samuel, né? Tipo isso. E veio de novo, assim, a música, e eu na hora já salvo, eu crio um grupo de composições pra não perder, vou salvando, vou anotando. E eu acho muito bacana isso, porque passa muito pelo que a gente tá falando desde o início, de ouvir a voz de Deus, né? Sim. E só conhece a voz de Deus quem tem intimidade com ele. Não tem, vocês vão ter essa experiência logo mais, né? Eu que tenho filha, eu tenho certeza que se eu estiver conversando aqui, minha filha passar ali na sala do lado, ela sabe que sou eu que tô falando. Sim. Porque é o pai dela, com quem ela tem intimidade, ela tem relacionamento. E a voz de Deus é a mesma coisa, né? Verdade. Se a gente ficar se enchendo de muitas coisas e deixando Deus lá no canto, ele vai estar falando o tempo todo e a gente não tá ouvindo, né? Sim. E ouvir a voz de Deus passa por uma vida de busca a Deus, de intimidade, de tudo, né? Então, eu acho muito bonito isso. E agradecer já a vocês, né? Acho que a gente, como eu falei, vai ter que marcar outro, né? Não deu nem para entrar nas temáticas que eu queria aqui, de a gente conversar um pouquinho sobre música especificamente, sobre louvor, sobre adoração. Mas eu, particularmente, fui muito abençoado, assim. Para mim, acrescentou a minha fé. Eu sempre falo, assim, que a gente vai entrevistar e eu acabo sendo mais edificado do que as pessoas que vieram e tal. Muitas coisas que vocês falaram acrescentou para mim a fé, assim. Acho que para quem vai assistir também. E agradecer vocês pelo convite, já deixar aberto o convite para o próximo, né? Vai ter o lançamento, vou lançar aqui. Com certeza. Tudo mais. Eu agradeço muito a vocês e falar dessas coisas é como realmente trazer à memória aquilo que nos traz esperança, né? A gente às vezes fala de forma assim superficial, mas quando a gente realmente, Lorena lembrou, né? E isso trouxe essa emoção, né? Justamente lembrar disso.
Eu lembrei rapidamente, não vou ser longo. Não. Eu lembrei Lucas 24. É uma passagem que me acompanha muito. Quando alguns peregrinos estavam caminhando e aí Jesus apareceu para ele, era a passagem do caminho de Emaús. Estavam no caminho de Emaús e eles não perceberam a presença de Jesus ali porque talvez faltasse algo mirabolante, né? E nos detalhes eles perderam a chance de estar passar um tempo a mais ali com Jesus, né? Talvez por conta de não ter pegado os detalhes, né? E a gente realmente tem que se apegar a esses pequenos milagres do Senhor, né? E por mais que tenham sinais, né? Porque eles falaram que o coração deles ardia, mas não conseguiam compreender exatamente aquilo. Perfeito. Então Deus nos dá sinais de que Ele está ali presente, só que muitas vezes as distrações, né? Coisas que acontecem no nosso dia a dia acabam tirando realmente a gente desse foco. Perfeito. E depois é que a gente vai falar, rapaz, era Deus. E a gente sabe que tudo é Ele. Depois de correr. Perfeito, é isso. Obrigado, quero agradecer também, né, o prazer de conhecer vocês pessoalmente, né, espero que a gente possa fortalecer cada vez mais essa comunhão, essa amizade, contem comigo, com minhas orações, com meu apoio, e tenho certeza que quero estar junto, né, nesse projeto aí, acompanhando, divulgando, porque vai ser realmente bem importante. Eu vou organizar para levar vocês também na igreja, assim que possível for, acho que vai ser bênção. Amém. É uma honra, gente, como o Carlinhos falou. Nos sentimos honrados mesmo por estar aqui, né? A gente acompanhou um pouquinho do início, né? O Bruno compartilhava com a gente. E contem também com as nossas orações. Amém. É o que vocês precisarem, estamos aqui, né? Eu creio que é um novo tempo que todos nós estamos vivendo, né? Com o Senhor, e que grandes coisas Ele já está fazendo e vai continuar fazendo. Sim. Amém. Creio nisso. Lori falou, só pra gente encerrar, eu tava tentando lembrar, dentro do Nascidos para Adorar tem um braço, que Nascidos para Adorar tem vários braços, né? Mas tem um braço que é o Aviva NPA, que é a ideia de trazer um avivamento. E você falou algumas vezes, a gente acabou, eu ia puxar a cabeça esquecendo. Eu tenho uma ideia, que eu acho que é um pouco... Uma ideia não, né? Eu tenho certeza que foi Deus que colocou, mas que é um pouco daquilo que a gente está conversando, que você fala, mano, isso é loucura, mas... a gente já tem visto em vários lugares do Brasil o avivamento mesmo chegando através da música. Não sei se vocês sabem, a gente tem promessa no Brasil de que a próxima avivamento vai sair do Brasil através da música e tudo mais. E aí Deus tem colocado no meu coração uma ideia que eu acho que é um pouco louca, mas de a gente arrumar um espaço. Eu queria um espaço que não fosse em nenhuma igreja, porque a gente sabe que tem essas questões se é na igreja não deixa os membros irem com medo de tomarem, mas a gente fazer uma espécie de um culto. E aí eu queria, é meio louco, mas é uma coisa semanal, assim, onde os levitas, os ministros de louvores, chamem como que os artistas, quem está relacionado à música, a gente se reunisse para adorar junto. Amém. Na ideia de a gente receber esse avivamento e depois cada um ir e levar nas suas igrejas, sabe? Derramar isso nas igrejas daqui da nossa região de Salvador e região metropolitana. E assim, depois a gente vai conversar com mais calma, mas com certeza vocês vão estar fazendo parte desse projeto aí. Amém. Porque eu acho que eu tenho certeza que é um projeto de Deus, um projeto de avivamento, de santidade, de falar sobre santidade. Não adianta, o avivamento não vem sem santidade. Perfeito. Enfim, não vou entrar muito nesses detalhes, mas então, mais pra frente, sintam-se já participantes dessa ideia aí e vai dar tudo certo. Conte com a gente. É isso, galera. Estamos encerrando mais um podcast Nascidos para Adorar. Agradecemos a todos que ficaram até aqui com a gente. Divulguem, comentem, acessem nossas redes sociais ali, as redes sociais de Lori. E a gente agradece a todo mundo. Muito obrigado. Deus abençoe vocês e até a próxima. Até a próxima. Lembre-se, vocês nasceram para adorar. Valeu.